Graças e paz, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Convido os amados irmãos, neste momento, estarem abrindo as suas Bíblias, Salmo de número 23 e o Salmo de número 24, Salmo de número 23 e Salmo também de número 24. Vamos colocarmos em pé, referência à palavra do Senhor que será anunciada nesse momento. Salmo de número 23, o salmista Davi está dizendo desta maneira: o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que os buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Amém, querido? Nós vamos fechar os nossos olhos nesse momento, nós vamos adorar. Pedir os irmãos que estão chegando para se aproximar, né? O altar, irmãos, ele tem algo muito forte nas nossas vidas. O altar é da onde sai a ministração de Deus, a ação daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas, né? Desde quando eu me converti, me reconheço como crente, eu sempre fiquei próximo do altar. Sempre foi a minha postura. Eu sei que eu só cheguei onde cheguei porque eu tive sempre esse entendimento da mística, daquilo que é místico na minha vida, né? Então assim, é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus quer realizar nas nossas vidas, nos nossos corações. Feche os teus olhos de maneira poderosa, vamos orar ao Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nós queremos nos assentar na mesa do Rei Jesus, e nós queremos nos alimentar, ó Deus, do maná do Senhor. Nós queremos, ó Deus, meu Pai, estarmos, ó Deus, em um relacionamento profundo. Meu Deus, assim como o Senhor assentou, ó Deus, com os seus 12 discípulos, ó Deus, ministrando sobre, ó Deus, o que é o corpo, o que é o sangue, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, meu Deus, com todas as sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que toda maldição venha ser lançada por terra. Ó Deus, nós estamos na campanha da família, ó Deus, e nós pedimos que o Senhor esteja, Pai eterno, ó Deus, abençoando sobremaneira, derramando do teu poder, da tua graça, da tua unção,
ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos clamar pela vida do esposo, nós queremos clamar pela vida da esposa, nós queremos clamar, Senhor, pela vida dos filhos, das filhas, nós queremos clamar, Senhor, pela paz nos lares. Nós pedimos que o Senhor esteja, Pai, ó Deus, direcionando, ó Deus, todas as coisas, derramando a tua graça, derramando o teu poder, da tua unção, ó Deus, fazendo com que, ó Deus, o sobrenatural do Senhor venha se manifestar poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. O Ministério do Louvor vai estar com a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é um dia de privilégio estar na presença de Deus. Foi um dia bem difícil, foi um dia conturbado, um dia que talvez você, assim como eu, não conseguiu produzir muita coisa, e nós nos cobramos muito com isso. Mas eu quero pedir a você que consagre a sua mente nesse momento. Coloque a mão sobre a sua cabeça e fala assim: Senhor, eu estou aqui para te adorar. Eu consagro ao Senhor a minha mente, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Pai, eu estou aqui representando a minha casa. Por favor, Deus, eu preciso do Senhor, não só agora, mas sempre. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus. Porque
não sei que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava Deus se calava. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai reconhecia. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Tudo que eu tenho vou entregar. Hoje derramará seu Espírito e os teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Esta unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Esta unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Igreja Haifa, a sua boca tem poder. A forma que você fala interfere no mundo espiritual. Se eu digo, eu vejo milagres, eu preciso acreditar no milagre. Eu vejo sinais, eu preciso acreditar nos sinais. Eu vejo salvação dentro da sua casa. Você acredita nisso? Porque eu acredito nisso. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei que Deus faz. Ele faz. Então cante como nunca você cantou. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo. Veja pela sua fé. Salvação na sua casa. Oh, está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Essa unção chegou. Já posso sentir. E esse poder
especialista em causas impossíveis. E Ele é fiel para te defender do acusador. Aleluia! Debaixo de tua destra, isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já mandou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Aleluia, Jesus. Pra falar eu tirei a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado
tuas mãos posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo Deus garante vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra ser fiel. O advogado terreno pode falhar. Eu posso falhar, mas ele não falha. Porque ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo que ele fala é verdade e vai se cumprir. Não chega atrasado. Ele chega na hora exata, na hora certa. Ele é o seu socorro, bem presente na angústia. Oh, Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Oh, Jesus, não dá pra imaginar, não dá, não dá. Grande poder, oh Jesus. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte.
porque Ele é o Deus que responde às suas orações. Você tem orado, você tem pedido, e Ele vai responder às suas orações. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. É a palavra quem diz. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Escute. Basta somente espere. Salmo 40. Irá fazer. Quando eles as suas mãos é a hora. Então vença. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, correndo aos olhos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra alguém dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar. A gente precisa entender o que Deus está falando e fazendo. Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, correndo aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra alguém dele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Adore ao Senhor com muito louvor. As suas palmas é adoração. A sua voz é adoração. Ele está recebendo a Aleluia. sua adoração. Louvado seja Deus, louvado seja
o Senhor dos senhores, o Pai que sabe de tudo, o amado de nossas almas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o sustentador de todas as coisas. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 40. Mateus 10, verso de número 40. Deus tem uma palavra para ministrar o teu coração, ministrar a tua vida, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, é o Deus que faz, é o Deus que realiza, é o Deus que ministra aos nossos corações, às nossas vidas, de maneira poderosa. Diz assim, Mateus 10, 40: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter do profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, ao desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de que modo algum perderá o seu galardão. Sabe, querido, uma palavra do Senhor ministrada nesta noite é quando nós recebemos o Senhor no caráter de profeta, no caráter do abençoador, do Deus que abre portas, do Deus que faz milagre. Então, quando nós temos essa ação, nós somos então, de certa forma, impulsionados por Deus para romper, para ir além. E quando nós somos fiéis ao Senhor, sendo seres humanos, fazendo a devolução do Senhor. Na verdade, o dízimo ele não é um pagamento, o dízimo ele é uma devolução. E quando você devolve do Senhor, sendo fiel, imagine como Deus será na sua vida, imagine o que Deus vai fazer na sua vida de maneira poderosa. Então nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar no Deus que verdadeiramente abre portas. Por isso eu gostaria de convidar você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você pudesse sair do seu lugar onde você se encontra, né, e se apresentar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus Sustentador, do Deus que abre portas, do Jeová Jireh, do Jeová Rafá, do Jeová Nissi, do Jeová Shalom, do Deus que verdadeiramente conhece o teu coração, o Deus que conhece a tua vida, o Deus que faz, do Deus que realiza. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós queremos apresentar a vida do teu servo, da tua serva, que nesta noite está trazendo em suas mãos a dádiva do dízimo e da oferta. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, em nome de Jesus, fazendo com que, ó Deus, o sobrenatural, ó Deus, as portas abertas venham estar sobre esta vida, sobre esse coração. E nós cremos nas maravilhas do Senhor, nós cremos no sobrenatural do Senhor, do Deus que faz, do Deus que realiza, do Deus que transforma de maneira poderosa, gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você vai colocar o seu dízimo, a sua oferta. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que permaneces assim.
Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Aleluia. Amados, nós temos alguns avisos para passar para vocês. O primeiro aviso é que domingo agora nós temos o culto da ceia do Senhor e o culto da colheita, o culto da entrega dos votos, né? Nós estamos nos 50 dias de propósito. Cada um fez 3 votos: o voto de compromisso, o voto também de sacrifício, né? E o voto de oferecer a Deus. Então, uma oferta diária, né? Cada um fez esse voto. Então, domingo agora nós estaremos celebrando o culto da colheita. Teremos a ceia do Senhor. Nós estaremos aqui, né? E você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco em nome de Jesus. Queremos avisar também que amanhã nós teremos o Dínamo, culto de jovem, direcionado para os jovens, que você possa vir, possa estar conosco. Sábado agora nós teremos o jantar de casais, começando às 19h30. Ainda você pode fechar ainda, né? O seu ingresso. Você que é namorado, você que é noivo, você que é casado, e você que tem o seu nome, você pode acertar hoje também, né? E da melhor forma possível. Vai ser um momento. Vai estar ministrando aqui o pastor Alex Lima e a pastora Andréa Lima, um casal que ministra junto. Um casal que já trabalha em encontro de casais, né? Já tem também curso de casais, né? Ministra. Então, quem vir vai receber do Senhor. Além da comida que vai estar deliciosa, vai ter a comida celestial, a palavra ministrada sobre casamento, sobre vida sentimental, e com certeza vai ser uma bênção em nome de Jesus. Sem ser esse domingo, no outro domingo nós estaremos começando a nossa semana pentecostal. Nós temos 7 profetas de Deus que vindo de vários lugares do Brasil, né? No domingo vai estar o pastor Jorginho de Xerém ministrando a palavra, profeta muito usado, conhecido a nível nacional, né? Viaja muito para fora. Nós temos o Paulo Machado também, o apóstolo Paulo Machado. Nós temos o pastor Alain Miranda também, prega no Brasil inteiro, muito usado por Deus. Nós temos o José Monteiro, nós temos o pastor Albert, pastor Bruno. Então serão 7 dias. Cada dia nós teremos um óleo de uma unção específica que vai ser ministrada diariamente. Então são 7 unções. São 7 unções, e no último, no domingo, há um fechamento onde nós juntamos todos aqueles óleos ministrados e faz a última unção. Então são 8 dias de culto, 8 dias de culto, e vai ser bênção de Deus. Mas no dia 14, sábado dia 14, às 9h da manhã, nós estaremos realizando uma carreata profética aqui por Campo Grande. Nosso ponto de encontro vai ser ali naquela rua em frente, aquela rua mais larga em frente, o estádio Kleber Andrade. Nós estaremos lá, né? Nós vamos pintar os vidros dos carros com mensagem evangélica, Jesus, Igreja Raiva Global. Então nós estaremos nos preparando, bola de soprar, leve bola de soprar, enfeite seu carro, né? Enfeite seu carro no mais bonito que puder, e nós vamos sair aqui na Expedito Garcia, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, divulgando a igreja, divulgando a semana pentecostal. E nós queremos que você possa colocar o seu carro como carro para missão, né? Carro para missão, para chamar a atenção dos ímpios, das pessoas que estarão lá, né? E é a nossa forma de anunciar o Evangelho de Deus, amém? Deus esteja abençoando. Convidar o pastor Flávio, que vai estar ministrando a palavra nesta noite, que você possa estar ouvindo o que Deus quer falar ao seu coração, o que Deus quer ministrar a tua vida de forma poderosa, de forma sobrenatural. Nós estamos na campanha da família, né? E com certeza Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar. Senhor,
a vida do pastor Flávio. Obrigado, pastor Orlando. Boa noite, queridos e queridas, a paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nessa noite. A propósito, tem alguém nessa noite que está nos visitando? Faz assim com a sua mão, para que a gente possa conhecer você. Tem alguém? Aqui na frente. Deus abençoe a sua vida, seja sempre bem-vinda. Passa lá atrás, pega uma bênção lá de unção, tá? Tem mais alguém que eu não vi? Ih, tem mais ali, ó. Deus abençoe. Alguém pode comentar? Irmão Hipólito, aí, seja bem-vinda. Passa lá atrás no balcão da consolidação e pega lá. Tem mais alguém? Alguém que eu não vi, que os meus olhos não contemplaram? Eu quero desejar a vocês, em nome da nossa equipe pastoral, né, um abraço e que Deus abençoe vocês grandemente nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós estamos numa campanha, né? Minha família, aonde? No altar de Deus, né? Minha família no altar de Deus. Nós estamos em que semana? Na terceira semana, né? Primeira semana o pastor pregou, na segunda semana passada foi bênção, o pastor esteve aqui, e hoje nós estamos na terceira semana dessa campanha Minha Família no Altar de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa noite para abrir a sua palavra junto comigo, sua Bíblia. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, compartilhe a palavra de Deus com ela nessa noite. Chegue perto dela. Fala assim: vou te dar uma carona, mas vê se não esquece mais a Bíblia em casa. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado... Como é que é o nome dele? Como é que é o nome desse sacerdote? E o pessoal está perdido na Bíblia ainda aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 5. Houve um sacerdote chamado Zacarias. Ele era do turno de Abias. Sua mulher, filha de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Queria que você guardasse essa palavra. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ela avançada em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu um anjo do Senhor, e de pé à direita do altar do incenso, vendo Zacarias, o anjo turbou-se e apoderou-se de grande temor, disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte,
ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava de que tanto ele demorasse no santuário, mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Senhor, em nome de Jesus, continua nos abençoando nessa noite. Abençoa o teu povo, Senhor, que veio aqui para ouvir o Senhor, não a mim. Que a palavra do Senhor seja rema, poderosa, viva e eficaz. Fala o coração de cada um aqui de maneira especial. Fala através do teu Espírito Santo. Fala através do poder do nome de Jesus, Pai. Que nessa noite todos possamos ouvir a tua voz de maneira muito especial. Eu te louvo pela tua presença nesse lugar e pela tua palavra, que é poderosa por si só, Pai, que já enche o nosso coração de esperança. Nessa noite nós te exaltamos, nós te glorificamos e te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Falando um pouco sobre esse tema da nossa mensagem, querido. O primeiro altar que foi construído, segundo a palavra de Deus no Antigo Testamento, ele foi construído por Noé. Noé construiu o primeiro altar, Gênesis capítulo 8, versículo 20, que em gratidão por Deus ter salvado a sua família, ele construiu um altar. Quantos de nós tivemos talvez uma ideia um dia de construir um altar ao Senhor, em gratidão por Deus ter salvado a nossa família? Olha que coisa interessante. Nós, muitas das vezes não nos damos conta, nem paramos para perceber o quanto é maravilhoso Deus ter salvado a nossa família. Pastor, Deus não salvou a minha família, mas pode já construir o altar antecipadamente, porque Deus vai salvar a sua família, amém? Aleluia. A palavra de Deus diz então que Noé construiu esse altar, porque Deus salvou a sua família numa geração toda destruída, uma geração que morreu todo mundo afogado. Noé e seus filhos, e suas noras, e sua esposa sobreviveram. E ali ele construiu o altar, então ele pegou um animal e ele matou e ofereceu aquele sacrifício ao Senhor. Ainda estudando a Bíblia e olhando para dentro do Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis, há um homem que edificou mais altares, é o pedreiro dos altares, é o que construiu mais altares, o nome dele é Abraão. Abraão construiu mais altares na Bíblia, e algumas contas dizem que pelo menos ele construiu no mínimo de 4 a 6 altares. Sempre que ele chegava no lugar, vivia uma experiência, ele construía um altar ao Senhor. E então todo lugar que ele chegava, e ele ali adorava a Deus. Então quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus e chegou ali, ele construiu o altar. E depois ele parou, ele queria ter uma direção, e aí alguns comentaristas dizem assim, era o altar da direção. Ele recebeu a direção de Deus, ele construiu um altar. Cada momento que ele vivia, cada experiência que ele passava, ele construiu o altar ao Senhor. Então construir altar do Senhor faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vivência espiritual, faz parte do nosso reconhecimento de que todas as coisas só foram possíveis porque Deus estava ao nosso lado. A Bíblia nos fala que há um homem que construiu 2 altares, e esses 2 altares que ele construiu, ele até construiu um pouco mais, mas esses são de referência.
No tabernáculo, um homem chamado Moisés construiu 2 altares. O primeiro altar que ele construiu era o altar de bronze. Ele é conhecido popularmente como o altar do holocausto. Ele era construído de madeira e revestido de bronze. O segundo altar que ele construiu era o altar de ouro. Ele era revestido de madeira de acácia, né? Ele era construído de madeira de acácia e revestido de ouro. Era o altar do incenso. Toda essa introdução, na verdade, foi para chegar nesse momento. Esse homem que nós acabamos de ler, essa história que nós acabamos de ouvir, que nós conhecemos, fala sobre um homem que entrou no altar do incenso, para oferecer orações, sacrifícios, louvor e gratidão ao Senhor. A Bíblia nos relata que o anjo aparece a Zacarias, trazendo para ele boas novas. Quem gostaria de ter uma visita do anjo trazendo boas novas sobre a sua vida? Amém? É aquele anjo grande, imagina um anjo enorme. Zacarias deve ter olhado por ele, deve ter tomado um susto danado, né? Certamente ver aquele anjo enorme, grande ali diante dele. E aí ele diz para ele: eu trago boas notícias. E as boas notícias é o nascimento do seu filho, um filho tão esperado, que nós conhecemos muito bem, João Batista. E disse o anjo, né, que Deus havia ouvido a oração de Zacarias. E isso é muito importante, querido, porque isso faz parte da nossa mensagem. O anjo fala assim: Zacarias, Deus ouviu a sua oração, o Senhor ouviu a sua oração. Isabel, sua mulher, estéril, já avançada em idade, não possuía filhos, mas nesse momento, né, a palavra de Deus diz que o Senhor então foi ao encontro de Zacarias, foi ao encontro de Isabel, porque eles não possuíam filhos, mas eu imagino que eles tinham um desejo muito grande de ter um filho. Isabel, né, uma mulher que já estava ali orando talvez há muito tempo. E aí, certamente pode ser que em algum momento ela tenha alguma dificuldade, ela tenha parado de orar. Mas a palavra nos diz que, e uma pergunta que me veio à nossa mente: por que Deus falou para Zacarias? Zacarias, Deus ouviu a sua oração. E aí eu volto um pouquinho naquilo que eu falei, porque é possível talvez que Isabel tenha parado de orar. É provável que talvez Isabel tenha desanimado. Quantas das vezes nós oramos, mas chega uma hora que a gente desanima de orar, a gente para de orar, a gente desiste de orar, porque às vezes a gente acha que a resposta de Deus está demorando. Às vezes a gente acha que a oração de um sobe igual foguete, e a gente olha para a nossa oração lá do incenso do Senhor está subindo igual tartaruga, porque parece que a minha oração ainda não vai ser respondida, não chegou diante de Deus. Daí a palavra nos diz que Deus ouviu a oração. É possível, não estou dizendo, nem estou afirmando, a Bíblia não fala isso, que Isabel possivelmente tenha parado de orar, mas Zacarias, ele não parou de orar. E eu quero entrar nessa palavra porque eu creio que é muito importante os personagens dessa palavra, Zacarias e Isabel. Eu creio que Zacarias não parou de orar. Por quê, pastor? Porque ele via que o problema que parecia ser, né, que todo mundo dizia que era com a mulher que era estéril, a mulher que era seca, a mulher que tinha problema, não era apenas um problema da mulher dele. Ele enxergava aquela falta de fertilidade, a falta daquele filho, como um problema não somente dele, mas de toda a família. Era um problema do casal. E quando a gente vive um casamento, quando a gente vive uma família, que a gente entende que o problema não deve ser apontado para A, nem apontado para B, mas é um problema dos dois, e os dois oram juntos pelo resultado, para uma solução, a gente vai ver Deus agindo naquela situação. Isabel talvez tenha parado de orar, mas ele continuou orando. E o grande detalhe que faz a diferença é que uma família unida em oração, Deus vai fazer grandes milagres. Uma família unida em oração, Deus vai operar sinais e prodígios maravilhosos. Tudo se torna mais fácil quando nós estamos unidos. Tudo se torna mais fácil quando nós nos unimos em oração. Um casal unido, uma família unida, uma família com o mesmo propósito, trará certeiramente bênçãos sobre as nossas vidas. Ele via o quanto a mulher dele sofria. Às vezes nós estamos vivendo uma família que a gente não consegue perceber o quanto a nossa mulher sofre, o quanto o nosso marido sofre, talvez o quanto o nosso filho sofre.
enquanto ela sofria. Por isso ele, certamente imaginou: Isabel pode até ter parado de orar, Isabel pode até ter desanimado, mas eu vou continuar orando por ela, eu vou continuar orando pelo bem dela. Eu vejo nesse homem um homem sensível, eu vejo nesse homem um homem que realmente se importava com a sua esposa. Ele não olhava para Isabel e dizia: é um problema seu, Isabel, é um problema nosso, e o nosso problema, ele vai estar diante do altar do Senhor. Eu imagino que Zacarias entrava para orar, e todas as vezes que ele chegava lá, ele colocava diante do incenso, diante do altar de Deus, a sua família. Senhor, eu coloco Isabel, e eu coloco o filho que nós queremos, eu coloco o filho que ela espera, que ela clama, que ela chora, porque João, certamente era algo especial que Deus estava preparando para esse casal. A oração de Zacarias, a oração de Isabel, ela foi contínua, mas ela talvez tenha demorado um tempo muito grande. E às vezes a gente acha assim: Deus está demorando muito tempo para responder a minha oração. Sabe, querido, os estudiosos vão dizer, que que Isabel e Zacarias tinham mais de 60, talvez 70 anos em diante. Mas por que tanto tempo, pastor? Porque o que Deus estava preparando para eles era algo tão extraordinário, era algo tão maravilhoso, que muitos se alegrariam, como o anjo falou. Muitos se alegrariam pela vida, certamente daquela pessoa. Às vezes você está dizendo: se Deus está demorando, eu vou dizer assim: Deus está caprichando para receber a sua bênção. Deus está caprichando, Ele vai responder na hora certa. Por que João não veio antes, pastor? Porque tinha um tempo. João era aquele que ia preparar o caminho de Jesus. Jesus ia vir alguns anos, talvez com 20 anos, quando eles se casaram. Por que não gerou filho? Porque esse filho precisava nascer na velhice, porque ele era o tempo da preparação dele para a chegada do Messias. Às vezes nós possamos achar, às vezes nós achamos, às vezes nós acreditamos que Deus está demorando demais, mas Deus tem o tempo determinado para atender a nossa oração, para atender o nosso clamor, para atender a nossa necessidade, querido. João vem no tempo certo, porque ele era um homem, como diz a palavra, cheio de poder, e ele prepararia o caminho do Senhor. Ele não poderia ter nascido talvez há 30 anos atrás, ele tinha que ter nascido naquele tempo, para realmente executar o papel para qual ele foi chamado. Às vezes nós estamos querendo acelerar as bênçãos de Deus na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo encostar Deus na parede, para que a nossa família seja salva, a nossa casa seja salva. Mas que a gente saiba esperar o tempo de Deus, sem desistir de orar. Porque o Deus que vê você orar, Ele vai responder a sua oração. O Deus que vê você orar, Ele sabe o tempo certo de responder às suas necessidades. João continuou orando, um homem sensível às necessidades da sua família. Eu quero abrir um parênteses aqui: homens, sejam sensíveis às necessidades da sua esposa. Não seja truculento, não seja ignorante, não seja alguém que olhe para a sua esposa sofrendo e não se compadeça. Seja sensível às necessidades da sua família, seja a necessidade dos seus filhos. Mulheres, sejam sensíveis às necessidades da sua família, dos seus filhos, certamente a necessidade dos seus pais. Filhos, sejam sensíveis às necessidades dos seus pais. Os seus pais um dia trataram de você, talvez hoje seja o tempo de você tratar dele. Seja sensível às necessidades dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, de pessoas que pagaram preço de oração para que você pudesse ser salvo. Talvez você ache que você chegou, caiu de paraquedas nessa igreja. Certamente nem foi. Muitas orações foram levadas diante de Deus, diante do altar do Senhor, onde a família tem sido colocada continuamente diante do altar do Senhor. E aí Deus então respondeu: é por isso que você está aqui nessa noite. É porque alguém orou, é porque alguém clamou, é porque alguém disse: Deus, eu quero crer e eu vou acreditar na palavra de Atos capítulo 16, que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Há uma promessa para você, há uma promessa para nós no altar de Deus, que Deus vai responder e vai salvar a nossa família, vai salvar a nossa casa, vai salvar aqueles que estão perdidos. Sabe, querido, nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós não precisamos crer talvez na palavra do pastor, mas nós precisamos crer na palavra que o pastor está pregando, que vem de Deus. Essa você pode nunca, não deve nunca duvidar. Essa você não pode duvidar. Será que temos pagado o preço de oração para que o sonho de outra pessoa se concretize? Eu queria deixar essa mensagem de interrogação na sua mente. Zacarias estava ali pagando o preço
de oração para que o sonho de Isabel pudesse concretizar. Quantos de nós estamos orando, pagando o preço de oração, para que os sonhos dos nossos filhos, os sonhos da nossa esposa, o sonho do nosso marido, possa se concretizar? Será que nós estamos lado a lado para que esse sonho se realize? Ou oramos apenas para o nosso sucesso? Quantas pessoas só oram para o seu sucesso? O sucesso de um casamento, o sucesso de uma família, ele está presente quando nós oramos um pelo outro. Quando nós vemos a pessoa que está ao nosso lado progredindo, crescendo, e nós estamos felizes por causa disso. Gaste tempo de oração orando pelo sucesso do seu companheiro. Gaste tempo de oração orando pelo sucesso da sua esposa, pelo sucesso dos seus filhos, pelo sucesso da sua mulher, pelo sucesso das pessoas que você ama. Às vezes a gente ora só pelo nosso sucesso, mas João estava ali pagando o preço de oração pelo sucesso, certamente pelo sucesso da sua esposa. Desculpa, João não, Zacarias. Zacarias era um exemplo de cumplicidade. Que cumplicidade, pastor? Certamente ele seria ali um bom reflexo para o seu lar. Quando nós olhamos para muitos cônjuges, nós olhamos e percebemos que no meio de algumas famílias, no meio de alguns lares, não há um sentimento de amparo. Zacarias era o homem que amparava a sua esposa. Zacarias era o homem que amparava a sua mulher. Ele é um exemplo. A realidade, na grande maioria, é bem diferente. Geralmente, o problema é compartilhado, as alegrias não, mas no momento da doença, cada um por si e Deus por todos. Adão passa pela primeira luta na sua casa, lá na sua vida, e a dificuldade em casa, a sua primeira atitude foi apontar para a mulher, e ele diz, responsavelmente, Senhor, essa mulher que tu me deste, foi que fez todo esse pecado acontecesse na minha vida. Ele estava dizendo para Deus, a mulher que tu me deste, Senhor, veio com defeito. A mulher que tu me deste, Senhor, tem problema sério. Ela é alguém muito interessado em comer o fruto. Quando a gente esquece que na verdade Adão não protegeu a sua mulher. E a grande pergunta que fica para nós, onde estava Adão que não protegeu a sua mulher da serpente? Onde está você, marido, que não protege a sua mulher, a sua casa, a sua família da serpente? Você é o sacerdote da sua casa. Você não é sacerdote só porque veste calça e sunga, como diz o pastor Orlando. Você é sacerdote porque Deus te colocou como sacerdote da sua família. Você é o sacerdote. Cadê Adão que não estava lá protegendo? Às vezes a gente fica protegendo um montão de gente e a gente esquece de proteger a nossa família. Às vezes a gente protege, né, talvez do cachorro, o papagaio. Talvez Adão estava lá protegendo talvez a onça, o leão, e esqueceu da sua mulher. Proteja a sua família das investidas de Satanás. Um exemplo de um homem que joga a responsabilidade, não assume as responsabilidades. Um outro exemplo oposto dessa história de um marido sensível como Zacarias é um homem chamado Eucana. Alguém conhece Eucana? Não é aquele que bebe cana. Eucana é o marido de Ana. Ana era uma mulher também estéril. Ana chorava por um filho. Aqui a gente não sabe se Isabel chorava, mas eu imagino que ela chorava também. Ana chorava. 1 Samuel capítulo 1 versículo 8, trazendo para a nossa linguagem, a gente vê Ana trazendo o seu choro, a sua dor. E aquele marido que era totalmente sensível com a porta de ferro, né? Aquele homem diz para ela numa linguagem bem comum do nosso dia: mulher boba porque chora, por causa de um filho que você está chorando. Que besteira, mulher, que palhaçada, eu te dou tudo e você fica chorando. Eu sou melhor do que 10 filhos. Que afirmação idiota. Que homem imbecil era esse homem, afirmar que ele era melhor que 10 filhos. Que marido é melhor que 10 filhos? Fala para mim. Não existe isso. Mas ele se achava. Olha que afirmação de um homem insensível. Marido, Deus está falando com você nessa noite. Você precisa ser sensível. Você precisa ser sensível. Mulher, você precisa ser sensível também. Vou cortar dos dois lados nessa noite. A madeira que bate em um, bate em outro também. Seja sensível. Seja sensível ao seu marido, seja sensível às necessidades dele, da sua casa. Seja sensível às coisas que estão acontecendo. A saída da mulher para trabalhar, e nada contra, a mulher perdeu essa percepção das coisas que estão acontecendo dentro do lar, da sua vida, da sua caminhada. Trabalhe, ajude o seu marido, não perca a sensibilidade de mulher, não perca a visão de mulher, não perca o entendimento. Não queira ser maior, não queira bater, não queira exigir mais. Seja sensível.
Você foi feito para ser sensível. E o texto então nos fala, voltando para cá, esse homem insensível, né, como uma pedra, esse poço de grossura, de insensibilidade, uma porta de grosseria. Ele diz isso para Ana. Aqui percebemos com certeza por que Deus atendeu o pedido de Ana. Está vendo, Ana? Por que Deus atendeu o pedido dela? Porque se dependesse desse marido, ela estava até hoje lá esperando um filho. Mas era uma mulher que acreditava em Deus, era uma mulher que não desistiu de orar, mesmo quando o seu marido não acreditava. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista de orar, mesmo quando as pessoas não acreditam, mesmo quando a pessoa que está do seu lado diz assim, não adianta orar mais não tem mais jeito. Quando alguém diz assim, não ora não, porque não tem mais solução, repreende isso em nome de Jesus, diga, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou chorar, eu vou colocar a minha família no altar, porque até o alcoólatra, o bebo, o drogado, todos eles alcançaram a salvação. A Bíblia diz que até os cegos acharão um caminho. Sabe, querido, aquela mulher não parou de orar. Ana era uma mulher que orava. Eu creio que Eucana não orasse por esse filho, porque certamente, né, ele não achava tão importante. Zacarias orou pelo filho deles, não é pelo filho dele, não, pelo filho deles, para abençoar Isabel. Sabe por quê, Renato? Zacarias demonstrou algo fundamental no relacionamento. Ele sentiu, né, certamente o sentido de ser um casal, uma só carne. Ele viveu o amor sacrificial, né, certamente que muitos maridos não vivem. O sorriso de Isabel produzia bem-estar nele. Sabe, querido, uma coisa boa é quando o sorriso da sua esposa produz bem-estar em você. Você vê ela sorrindo, você fica, né, feliz de saber que ela está feliz. Quando você olha para o filho, você dá um presente, seja ele qual for, o mais simples que for, quando você vê ele feliz, aquilo te dá uma alegria tremenda. Quando você chega com alguma coisa em casa, seja simples, a minha filha, ela se alegra com coisas simples, coisas pequenas, e ela fala, pai, muito obrigado, eu te amo, papai. Aquilo traz um sorriso, o sorriso dela traz uma alegria. Sabe, a alegria, né, de Zacarias era ver a sua esposa sorrindo, voltando a sorrir, tendo necessidade, tendo alegria de sorrir nela, porque ele via que certamente o sorriso de Isabel produziria também um bem-estar nele, nela. O sofrimento dela produziu tristeza e ele se entristeceu. Ele era um homem que se entristecia com a luta da sua mulher, se entristecia com o problema da sua casa. Parece óbvio, não é? Mas o incrível que pareça, não é. Eu tenho certeza que depois de anos de ministério, depois de algum tempo trabalhando com família, né, se houvesse mais maridos atenciosos dentro de casa, principalmente com respeito às suas esposas, suas mulheres, elas não precisariam tanto, né, de terapeutas, com todo respeito aos terapeutas, continue fazendo o seu trabalho, não precisaria de tantos psicólogos, com todo respeito aos psicólogos, continue fazendo o seu trabalho, não precisaria de tantas vizinhas fofoqueiras para contar a sua vida, porque certamente ela teria ajuda de pessoas dentro de casa que saberiam entender as suas dificuldades. Talvez não precisaria da atenção de tantos pastores e pastoras, porque teria dentro de casa alguém para se apoiar, alguém para animar, alguém para incentivar, alguém para dizer assim, vai, continua, vai em frente. Quantas das vezes eu fui uma daquelas pessoas que usei, né, dessa ação para impulsionar a minha esposa para algumas coisas. Eu digo, vai, eu te apoio, é isso que você tem que fazer. Diga para o seu marido, eu te apoio. Diga para a sua esposa, eu te apoio. Filho, eu te apoio, eu vou orar por você. Se eu não puder fazer muito, pelo menos orar por você, eu vou orar. Sabe, às vezes está faltando apoio, às vezes está faltando incentivo, às vezes está faltando a gente tomar uma posição para dizer que nós estamos ali, que nós estamos presentes. Às vezes alguém que está do seu lado só está querendo dizer, ou querendo saber que tem alguém do lado dela, que não está apenas fisicamente, mas está ali presente, de corpo, de alma, e orando, intercedendo pela vida dela. A gente precisa incentivar pessoas que a gente ama. A gente não pode jogar para baixo, a gente não pode ser uma pedra amarrada no pé dela para que ela possa certamente cair. E aí eu entendo isso muito bem. Eu creio que se nós dessemos mais ouvidos, coisas tremendas aconteceriam. As necessidades dos nossos filhos, né, certamente seriam supridas. Quantas pessoas querem suprir a necessidade dos filhos dando presente? Não é dando presente, não é dando coisas que nós vamos suprir a nossa falta de tempo. É demonstrando amor, é demonstrando carinho, é demonstrando uma palavra, é mostrando para eles que nós servimos a um Deus, que nós temos fé, que nós temos a palavra.
Muito hoje do nosso testemunho conta muito mais que as nossas palavras. E a gente precisa viver esse testemunho dentro de casa, dentro do nosso lado, da nossa família. O seu filho não precisa acreditar em você pelaquilo que você prega apenas. Ele precisa acreditar em você pelaquilo que você vive diante de Deus, diante do altar de Deus. Há muitos maridos que não se convertem, me perdoe a dizer isso, porque certamente suas mulheres não dão bom testemunho. Muitos maridos não vêm para a igreja, porque as suas mulheres lhe tornam o caldo todos os dias, quando deveria, na verdade, ser um lar de paz e tranquilidade. Pare para pensar nisso. Deus chamou você, mulher, para ser sensível, para ser abençoadora. Feche a sua boca. A tola destrói a sua casa, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Bata nas costas dele, ore por ele, clame por ele, diga para ele: eu creio que você será um grande homem de Deus, eu creio que você não será mais um alcoólatra, eu creio que você não será mais um perdido, eu creio que você não será como seus irmãos, você da sua família, você vai ser uma pessoa cada dia melhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Quantos estão sofrendo problemas seríssimos e não conseguem compartilhar com o seu cônjuge, porque o seu cônjuge parece uma porta. O anjo disse a Zacarias: o filho que nasceria, de Zacarias, ele era muito especial, ele ia alegrar a muitas pessoas com o seu nascimento. Às vezes nós estamos esperando coisas menores de Deus, mas existem coisas maiores que Deus vai fazer na nossa vida, que vai alegrar não só você, mas a vida de muitas pessoas. Vai produzir um testemunho tão grande, que você vai ver coisas tremendas. O nascimento do filho traria benefícios para Isabel, mas o nascimento também traria benefícios para uma nação toda, traria benefícios para uma geração toda. Quantos não conhecem e não sabem de João Batista? Quantos não conhecem o testemunho de João Batista? Dos nascidos de mulher, ele é o maior de todos, diz a palavra. João Batista é um homem que demorou para chegar, mas quando chegou, ele marcou o tempo dele. Parece que a tua bênção está demorando a chegar, mas fique confiante, quando ela chegar, ela vai marcar um tempo especial na sua vida. Ela vai marcar um tempo especial na sua casa. Eu queria abrir um parênteses para você que está com a sua vida no altar hoje. Olhe isso, escute isso. Talvez você diga: pastor, eu estou no altar intercedendo para muita gente, como Zacarias lá intercedia durante anos e anos, oferecia incenso, sacrifício, orações, tudo pela família das outras pessoas, mas ele mesmo não recebia. E às vezes a gente fica pensando, como líder, como pastor, como alguém que intercede, falando: eu intercedo por todo mundo, mas eu mesmo ainda não fui abençoado. Espere, fique calmo, fique tranquilo. Como Zacarias aconteceu, Deus está preparando algo para a sua vida. Você diz: pastor, eu coloco a vida das pessoas no altar, da família no altar, pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são restauradas, mas a minha casa ainda não foi. Espere, Deus está preparando um movimento de salvação, de cura, de libertação, que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Imagine Zacarias falar assim: eu não vou orar mais não, chateado com o Senhor, aborrecidão com o Senhor. Sabe por quê? Eu olhei pela Vanessa, ela já foi abençoada. Eu já orei, pela Andressa, ela já foi abençoada. E eu? Se a gente parar para olhar isso, querido, a gente desiste, a gente desanima. Mas eu quero te animar nessa noite. O Deus que tem abençoado pessoas através da sua vida, vai abençoar a sua vida também. Vai chegar na sua casa também. Vai engrandecer o teu nome também. E como Isabel disse, o Senhor acabou com o meu pobre diante dos homens. Quem olha para você e diz: Deus não abençoa você, é porque você tem algum problema. Ele não sabe o Deus que você serve, ele não sabe o que Deus tem preparado para você, ele não sabe a obra que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, querido, isso é muito importante para você não desanimar. Não só para Isabel, mas para Zacarias. Na sua época, suas ações geraram consequências. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você nessa noite: suas ações vão gerar consequências maravilhosas na sua vida e na sua família. Sabe, Zacarias nunca parou de ir ao altar. Zacarias nunca parou de colocar a sua vida diante do altar e a sua família diante do altar. Sabe por quê? Porque ele acreditava, como o pastor falou aqui no início, o altar tem um poder místico, ele tem um poder da ação de Deus. O altar de bronze
que foi criado, ele representa a cruz de Cristo, onde Jesus morreu e sacrificou-se por nós, deu a sua vida e entregou a sua vida por nós naquele lugar. O altar do incenso é o lugar onde nós colocamos as nossas orações. Querido, não tem oração que não vai ser respondida, não tem clamor que não vai ser respondido. Aquilo que você tem feito hoje vai gerar consequências eternas na sua vida, na sua casa e na sua família. Certamente vão atravessar milhares de gerações. Vai atravessar gerações trazendo bênçãos que certamente você não imagina. Está sendo fundamentado hoje, está sendo ligado hoje, está sendo concluído hoje. É a minha família no altar, é a sua família no altar. Zacarias nunca deixou de colocar a família dele no altar, os pedidos dele no altar, porque ele sabia que a única maneira dele ser respondido era no altar. Ele sabia que a única maneira de reverter a situação dele sendo velho, a sua mulher ser velha, é no altar. A única maneira de reverter situações difíceis e impossíveis é você colocando a sua família no altar de Deus. Coloca tudo no altar do Senhor nessa noite. Coloca tudo. Zacarias não carrega o peso de ser uma mulher considerada seca. Ele não carrega esse peso. Desculpa. A culpa era sempre das mulheres. Ele não olhava disso, mas ele carregava a dor da sua esposa no coração. Ele amava tanto a sua esposa que ele carregava a dor dela no coração. Homens, carregue a dor da sua esposa no seu coração. Carregue a dor da sua esposa, olhando para ela com um olhar de amor e dizendo: Deus, eu vou continuar diante do altar. Carregue a dor do seu filho, diz: Deus, eu vou continuar levando meu filho no altar. Ele não vem, mas eu trago o nome dele. Eu trago meu marido, eu trago a minha mãe não vem, ela não veio por enquanto, mas ela vai chegar. Eu continuo colocando o nome da minha mãe no altar, eu continuo colocando o nome do meu pai no altar, eu continuo colocando a minha família no altar, porque eu sei que o altar vai trazer respostas para mim, eu sei que o altar vai trazer cura, eu sei que o altar vai trazer salvação, eu sei que o altar vai trazer a minha vitória em nome de Jesus. Sabe, querido, Zacarias amava sua esposa e ele se importava com a dor dela. Quem ama o seu filho, ore por ele, se importe com ele. Quem ama a sua esposa, ame ela, se importe com ela. Quem ama o seu marido, se importe com ele, não abandone ele, não desista dele, não desista da família que Deus te deu. Pastor, essa família que Deus me deu, ai meu Deus, não se importe, Deus vai fazer coisas tremendas, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua família. Lembre-se que certo dia, certo momento, né, há necessidade da gente parar, refletir e pensar: por que eu devo orar? Jesus chama a sua igreja porque Ele se importa com ela. Jesus ama a sua igreja porque Ele se importa com ela, com a dor dela. E mesmo não sendo a sua culpa, Ele intercede como pai pela sua igreja, ele intercede como marido pela sua igreja. Zacarias não entendia que a culpa era dele, mas ele intercedia pela sua esposa. Jesus sabe que a culpa não é dele, a culpa é até sua, pode ser, mas como marido, ele intercede pela sua esposa, pela sua noiva, que é você, para que você tenha um futuro muito abençoado, que a sua vida se realize, porque é um desejo de Deus que a sua vida se realize. Mas eu concluo mesmo agora essa palavra dizendo algo importante para você nessa noite. Não coloque a sua família apenas um dia no altar de Deus. Não coloque a sua família, a dedicação à sua família apenas um dia. Tragamos nossas famílias no altar, entreguemos ela todos os dias, dediquemos os nossos lares ao Senhor, coloquemos todos os dias, não é uma única vez. Não é só nessa campanha que nós vamos fazer e vai encerrar daqui a 7 dias. O compromisso de manter as nossas famílias no altar e o ato de fazer as nossas famílias no altar ter uma experiência não única, mas uma experiência contínua. Talvez quando acabar essa campanha você vai dizer assim: acabou a campanha do colocar a minha família no altar de Deus. Opa, nada disso. Tem um compromisso contínuo com a sua família. Como o texto de Lucas 9, versículo 23 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Renuncie outras coisas, abra mão, mas não abra mão da sua família.
Coloque ela no altar todos os dias. Hoje ou daqui a alguns dias a campanha acaba, mas você vai continuar colocando, porque Zacarias não estava colocando a família dele no altar apenas no momento oportuno, ele estava colocando todos os dias. E a minha oração é que você ouça hoje do anjo do Senhor: Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu a sua oração, Deus escutou a sua oração. Isabel, Zacarias, Manuel, Joaquim, Paula, Edson, qualquer um de nós estamos nessa noite, Deus escutou a sua oração, Deus escutou a minha oração. Que a nossa oração que nós fazemos hoje, ela não é vã, ela não é perdida, ela não se vai com o tempo. Deus não esquece da nossa oração, Deus não esquece do nosso clamor. Isabel parou, talvez, Zacarias parou, não, mas Deus continuou dizendo: olha, ouvi a sua oração, eu escutei o teu filho, eu vou lhe dar um filho. Zacarias, eu vou lhe dar um filho. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai te dar filhos espirituais. Deus vai te dar o seu filho salvo, vai te dar o seu marido salvo. Deus vai te dar a sua família salva, se você continuar colocando ela diante do altar. Se você for contínuo todos os dias: Senhor, eu coloco a minha família no altar de ouro, onde as orações vão chegando como incenso diante das suas narinas. Eu coloco a minha família no altar do Senhor. O altar é um lugar de transformação, sabe, querido? Quando a gente traz a nossa família e coloca ela diante do altar, o que Deus vai fazer é transformação. O seu marido precisa de transformação, a sua esposa precisa de transformação, o seu filho precisa de transformação. É no altar que ele vai receber a transformação. Lugar de transformação é no altar. Lugar de transformação, de mudança é no altar. Lugar de reconhecimento, lugar de regeneração, lugar onde Deus opera maravilhas que o médico, o psicólogo, o terapeuta, o cirurgião, ninguém pode operar. É no altar de Deus. Que nessa noite você possa crer nessa palavra: a minha família não vai sair do altar. O fogo arderá continuamente no altar, porque eu vou entrar como sacerdote e vou oferecer a minha família. Eu vou entrar como sacerdotisa e vou oferecer a minha família. Eu vou entrar como mulher de oração e eu vou oferecer a minha família, até que Deus responda, até que Deus responda, até que Deus responda. Eu e a minha família estaremos no altar do Senhor. Por isso nessa noite, depois do louvor, já até perdi a voz, eu queria vir convidando você para colocar a mão no altar. E você vai trazer na sua mão o nome escrito, na sua mente o nome escrito da pessoa que você quer ver ser transformada, regenerada nesse altar. A pessoa que você quer ver subindo pelas escadas ali e abraçar os pastores, pastor Orlando, dizendo assim: olha lá, Deus regenerou, Deus transformou. Eu já estou vendo ele subindo aquelas escadas, eu já estou vendo ele chorando aqui nesse altar, eu já estou vendo ele clamando aqui de joelho, fazendo uma poça de lágrimas. E aí você dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, porque é no altar é que a minha família foi regenerada. É no altar que o seu casamento vai ser restaurado. Vem aqui hoje, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar relacionamentos seu com alguém da sua família que está quebrado hoje, em nome de Jesus. É no altar que Deus vai restaurar o perdão. Se pastor, estou com uma dificuldade de perdoar, vem aqui diante do altar. Me magoou, me ofendeu, me humilhou, diante do altar que Deus vai regenerar, vai restaurar, vai restabelecer relacionamento. Você vai chegar em casa e vai ligar para ela, vai falar com ela: me perdoa, eu te perdoo, porque no altar eu já coloquei a sua vida, eu já me quebrantei. Tudo que você me fez, tudo que passou, porque eu já coloquei tudo diante do altar. Hoje Deus vai restaurar relacionamentos, a sua vida será restaurada. Você pode louvar o Senhor, você pode vir ao altar, se você desejar, você pode correr para o altar, você vai poder tocar no altar. Eu devolvo a palavra para o pastor Orlando, ele conduza daqui para frente, pastor. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. É lugar de milagre,
de ação de Deus, de poder do Senhor. Aleluia. Vamos adorar. Durante o cântico, você vai vir para o altar com fé, com confiança. Quando alguém queria um favor de um rei, a misericórdia de um rei, corria para o altar, pegava na ponta do altar e não saía de lá. E alguém ia e falava com o rei: olha, o fulano não quer ir embora, não quer ir para casa, porque ele quer conversar contigo, ele precisa de uma audiência contigo. Nesta noite, querido, Deus te chama, Deus te convida. Aleluia. Ministério de louvor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Oh, aleluia. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é bênção do Senhor. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada a ti nesta noite. Ó Deus, e nós queremos clamar nesta noite. Meu Deus, o Senhor conhece o coração do teu servo, o Senhor conhece o coração da tua serva. Meu Deus, que nesta noite está tocando no altar, pedindo uma audiência contigo. Pedimos, ó Deus, o favor do Senhor, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Pai amado, colhendo a oração do teu servo, colhendo a oração da tua serva. Meu Deus, meu Pai, decarabachuri cantarabarabachere-comanai. E nós pedimos nesta noite, Senhor, seja favorável, decarabachuri cantarabachara cantarabachere-comanai, ricantarabachuri andarabachere cantarabanabarabanai, recomede prachuri cantarabachemandai. Olha, filha, até aqui foi com as tuas forças, até aqui, mulher, de comanabarabachai, foi pelo teu esforço. Mas eu falo contigo assim, mulher, de comanabarabachuri cantarabanai, eu estou me colocando à tua frente. Prepara-te, de comanabarabachai, porque tu verás grande milagre acontecendo, de comanabarabachuri cantarabanai, do extraordinário. De canturiabachuri cantarabanai, não te mandei eu, seja forte, não te mandei eu, de carabachuri cantarabanabarabadai. Ministério de oração, fique à vontade, ministério de oração. O recabachuri cantarabanabarabachai. O Senhor me mostra o coração desta mulher, Pai, as feridas que estão abertas, as feridas que ferem. Quantas vezes ela pensou: ninguém se importa comigo, parece que eu vim a este mundo apenas para sofrer.
E eu peço ao Senhor agora, meu Deus, vai ao encontro, Senhor, dessas feridas, vai arrancando esse espírito de rejeição, Pai amado, que tem acarretado a vida dela. Eu peço ao Senhor agora, eu quero uma intercessora aqui, por favor, uma intercessora. Se tem uma intercessora nessa igreja, apareça. De carabachuri cantarabachere comanabarabaxere cantaramanai. Oh, recambarabachuri cantaramanai. Coloca a mão no coração dela. De comanabarabaxuri cantaramanai. Há um espírito de morte, há um espírito de suicídio tentando contra a tua vida, em nome de Jesus agora, da planta dos pés ao alto da cabeça, agora vai, mais fogo, mais fogo, mais fogo. De carabachuri andaramanai, vai arrancando agora, arranca esse espírito agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. De comanai, sai da vida dessa mulher, sai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu venho pedir pela vida do teu servo, pela sua casa, pelo seu lar, que o Senhor entre com a tua providência, o Senhor entre com a tua ação, meu Pai. Começa, Senhor, a levantar este homem segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Vai quebrando as barreiras de impedimento, vai lançando, Senhor, por terra, meu Deus, toda obra do diabo, em nome de Jesus, todo levante do diabo, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua casa é do Senhor, que a sua família é do Senhor. Meu Deus, começa a visitar, começa a manifestar. Espírito Santo, vento que vem dos quatro cantos, vento que vem dos quatro cantos, sopra, poder, fogo, unção, glória. Vento do Espírito, vento do sobrenatural, mais poder, mais poder, vai visitando, coloca a espada de fogo na mão dela, coloca sapato de fogo nos seus pés, agora, mais, oh Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus agora, ó Deus, vai ao encontro desta casa, envia o teu anjo lá desta casa agora, nesse lar, vai entrando agora com o teu milagre, vai entrando com a tua providência, vai entrando com a tua ação, vai abençoando o celeiro desta casa, vai repreendendo a enfermidade, espírito de separação, vai saindo de dentro dessa casa, vai saindo de dentro desse lar, meu Deus, vai quebrando as cadeias, meu Deus, nós pedimos agora a manifestação do teu poder, a manifestação da tua glória. Esta casa é do Senhor Jesus, esta casa de Carabachuri Andaramanai é do Senhor Jesus, de Carabachuri Cantarabachabadai, o Recabarabachuri Cantaramanai, filha de Come de Canturiabachai. Estou eu por esses dias entrando na tua vida profissional,
Estou eu decantando e abaixar e fazendo mudança. Estou eu mudando tudo. De carabachuri andarabachuri. Olha a tua serva, Deus. Ela está aqui clamando por socorro. Libera o socorro do céu. Libera o socorro do alto. De carabachuri oh, aleluias. Aleluias. Vai derramando da tua graça, Senhor. Vai derramando teu poder, da tua unção. Vai fazendo, Senhor.